Hoje eu arrisco dizer que o tema que a gente vai debater aqui é um dos assuntos do momento, que é justamente o trabalho nas plataformas digitais. Esse que é um tema que tem ganhado repercussão, eu diria, internacional, né? E é uma questão que tem que ter, querendo ou não, uma abordagem multidisciplinar. Então, se eu trouxesse aqui somente aspectos jurídicos, eu estaria sendo desonesto, porque no curso que eu participei, promovido pela Organização Internacional do Trabalho, nós vimos essas questões por várias perspectivas. Então, pela perspectiva sociológica, pela perspectiva econômica e pela perspectiva jurídica. Então, quando nós falamos de plataformas digitais, nós estamos falando de um novo modelo de negócio que acaba quebrando com modelos e padrões econômicos tradicionais. E é isso que eu vou explicar aqui no decorrer da apresentação. Então, tema de hoje, trabalho em plataformas digitais, eu dividi em 3 partes: conceitos, desafios e perspectivas internacionais. Então, todo esse material aqui, ele surgiu após a minha participação em um curso que, aliás, foi o Dr. Lucas que compartilhou comigo, promovido pela pela Organização Internacional do Trabalho, em parceria com o Ministério de Relações Exteriores da Itália. Então, esse curso, ele contou com representantes da OIT, da OCDE, da União Europeia, que discutiram um pouco essas questões. Era um curso ao vivo, né? Então, apesar de ser remoto, né? Eu não fui para a Itália, mas apesar de estar aqui no computador, eu consegui interagir e conversar com esses professores que são referências, eu diria, mundiais no assunto, né? E tentei trazer aqui algumas ideias. Então, eu já iniciei a apresentação trazendo alguns conceitos que eu creio que sejam fundamentais para nós entendermos essa dinâmica das plataformas digitais. O primeiro deles é o conceito dos gig workers. Quem são os gig workers? Esses trabalhadores, eles fazem parte de um grupo que é composto por trabalhadores autônomos, trabalhadores temporários, freelancers, dentre outros trabalhadores que têm uma agenda de trabalho, eu diria assim, flexível. Então, os gig workers nós já conhecemos no Brasil há muito tempo, né? Gig é uma expressão da língua inglesa que significa bico. Então, quando nós falamos de gig economy, nós estamos falando da economia de bico, ou seja, daqueles trabalhadores informais. Então, aqui nesse grupo nós podemos incluir as diaristas, os pintores, eletricistas, encanadores, todos os profissionais autônomos, artistas, dentre outros. E gig, apesar de significar bico, na sua origem, ele se referia aos shows de jazz que aconteciam nos Estados Unidos. Então, como as bandas tinham uma agenda muito flexível, alguns dias eles faziam muitos shows e outros dias eles tinham uma agenda super reduzida, essa expressão acabou se popularizando e se expandindo para outros trabalhos, né? E aí designando trabalhos informais, flexíveis. Então, é o primeiro conceito, o conceito dos gig workers. Segundo conceito que nós temos ouvido muito também é o conceito dos crowd workers. Crowd vem de multidão, na língua inglesa. E esses trabalhadores já fazem parte de um nicho mais específico. Eles atuam diretamente em plataformas digitais. Então, hoje nós temos uma plataforma que se chama Amazon Mechanical Turk. Então, a pessoa entra nessa plataforma e presta um serviço muitas vezes simples. Então, ela identifica uma imagem, aparece lá, identifique o gato. Ela clica lá onde está a imagem do gato e, em contrapartida, ela recebe um valor em dinheiro. E parece uma tarefa muito simples e até algo inocente, mas essas plataformas, elas têm uma ideia por detrás disso, né? Quando a pessoa cumpre com essas tarefas simples, faz uma pesquisa na internet, identifica uma imagem, transcreve um áudio, na verdade ela está participando de um processo de aperfeiçoamento da inteligência artificial. Então essas plataformas, elas coletam esses dados decorrentes aí do trabalho desses profissionais e vão aperfeiçoando a inteligência artificial para que ela chegue a um ponto em que ela própria consiga desempenhar o trabalho que hoje eles estão fazendo. Então, se hoje uma pessoa transcreve o áudio, ela alimenta um banco de dados e essa inteligência artificial depois, sozinha, a partir de uma técnica de deep learning, que é o aprendizado da máquina virtual, ela própria vai conseguir desempenhar essas funções.
Então é meio paradigmático, assim, emblemático, né? Ao mesmo tempo que ela trabalha, ela está acabando com o trabalho dela no futuro. Então esses são os crowd workers, né? Os trabalhadores da multidão. Segundo conceito, não, o terceiro, aliás, são dos platform workers, né? São os trabalhadores em plataformas digitais. E parece óbvio, né, falar que os platform workers são trabalhadores que trabalham em plataformas digitais. Mas, na verdade, eu trouxe esse conceito aqui de forma proposital, porque existe uma distinção entre o trabalhador que atua diretamente na plataforma digital e um trabalhador que tem o seu trabalho mediado pela plataforma digital. Então, a OIT ela fez uma pesquisa e na plataforma People per Hour, essa plataforma só tem 50 funcionários. Então, são os funcionários contratados por essa empresa. Mas ela participa da mediação do trabalho de mais de 2 milhões de trabalhadores. Então, olha que interessante, ela só tem 50 profissionais vinculados, mas ela faz parte da mediação do trabalho de mais de 2 milhões de pessoas, né? Então, isso é bem interessante. O conceito de sharing economy também, conceito de difícil definição. Aliás, eu li um artigo todo e não cheguei numa conclusão sobre, né? Mas, na verdade, acaba sendo a quebra de padrões econômicos anteriores. Então, qual que era a ideia antigamente? Se eu queria um meio de transporte para vir ao trabalho, por exemplo, para vir ao escritório, eu ia lá e comprava um automóvel, um carro, uma moto ou até mesmo uma bicicleta. Qual que é a ideia que a economia compartilhada traz, a sharing economy? Olha, ao invés de você comprar um bem, por que você não utiliza o bem de outra pessoa que está ocioso? Então, por que você não aluga um carro? Ou por que você não contrata um serviço de carona, que é justamente o Uber? Então, a ideia de economia compartilhada é romper com os padrões econômicos clássicos e a pessoa passar a utilizar de bens que estejam ociosos. Até a ideia do Airbnb também. Eu tenho um quarto vago, eu alugo esse quarto. Então essa seria a ideia. Ao invés de comprar, ao invés de continuar com os padrões de consumo anteriores, eu parto agora para o aluguel, para o serviço de carona, para coisas do tipo. Esse conceito aqui talvez seja o mais interessante para nós aqui do escritório, né? Subordinação algorítmica. Esse tem sido o principal ponto utilizado em sentenças que defendem o reconhecimento de vínculo empregatício, inclusive da decisão do ministro Maurício Godinho, foi uma decisão da terceira turma, e ele se utilizou basicamente desse conceito. Eu acho difícil nós falarmos de subordinação algorítmica, porque isso exige uma perícia técnica. Nós estamos afirmando, quando nós falamos de subordinação algorítmica, que existe um sistema, que existe um padrão que foi projetado para exercer o poder diretivo sobre o empregado. Então nós estamos falando que a Uber ela não é uma simples mediadora entre cliente final e motorista parceiro. Nós estamos falando que a Uber é um empregador, no caso, desses trabalhadores. E o conceito de subordinação algorítmica precisa ser mais esmiuçado. Utilizá-lo como fundamento de uma sentença, eu vejo ainda como algo muito incipiente. Nós precisaríamos de uma perícia técnica, de um engenheiro de dados, um engenheiro de software, para realmente entender se existe um padrão que coordena, de fato, o trabalho. É interessante, eu estive no Rio de Janeiro recentemente, e aí o que o Uber estava fazendo? Ele estava ao longo do mês, antes das datas festivas, do Natal e do Ano Novo, ele dizia para os caras que quem estivesse rodando bastante ao longo do mês, naquelas datas, receberia a possibilidade de trabalhar em condições diferentes do que outros motoristas. Chegou ao cúmulo, qual era a condição? Conversando com os caras lá, né? Cada corrida que o cara fazia, independente do valor dela, ele recebia R$16 do Uber. Então a malandragem dos Ubers qual era? Você pegar corridas curtas, quem conseguiu fazer parte dessa possibilidade, naqueles dias queria o quê? Corridas curtas e rápidas, para poder amplificar o número dos R$16 que ele iria receber. Então assim, claramente essa é uma política que leva, independente do algoritmo que eles estivessem utilizando, ou da IA que eles estivessem utilizando, ao cara se submeter a uma condição de trabalho diferente
para poder ter essa possibilidade. Isso é uma forma indireta de fazer o cara trabalhar, não tem dúvida, né? Mas só para poder dar um exemplo concreto do que não depende nem do sistema nem da perícia. Isso é fato, aconteceu. O cara, né, mais de um cara veio contar pra gente essa história. Entendeu? E não só na Uber, né, doutor? Nós vemos vários outros aplicativos que têm esse padrão de acordo com as avaliações, por exemplo, dos clientes. Então, tem o motorista diamante, e aí tem várias classes, e isso acaba, de certa forma, incentivando a um trabalho, às vezes, exacerbante, né? Então, razão nisso. É porque seria muito simples, né? Quantas horas esse cara trabalha por dia, quem trabalha mais horas por dia recebe condições mais favoráveis. Naturalmente, você, né, eu ia falar da meação, né, da forma de produzir no campo. Muitos anos atrás, vocês todos sabem disso, você pegava, eu tinha a terra, mas não queria produzir. Eu trazia um meeiro. Quem era o meeiro? Era o cara que ia fazer todo o trabalho e entregar metade da produção para mim pelo uso da terra. Então, quanto mais ele produzisse, mais eu ganhava, mais ele ganhava. E isso é uma forma de, né, aquilo não é uma parceria, né? Você está de alguma forma incentivando o cara a produzir mais, trabalhar mais, né? Exato. O próximo conceito que eu trago também são das TICs, né? Eu não sabia o significado dessa expressão, eu fui pesquisar. São as tecnologias de informação e comunicação. Então, basicamente, as TICs englobam tudo que a gente conhece, né? Então, a parte de hardware, de software, os celulares, computadores, sistemas operacionais. E é importante nós conhecermos o significado dessa sigla, porque ela tem sido utilizada em algumas sentenças também proferidas aí pelos juízes e magistrados. Então, é um conjunto de tecnologias que pode ser utilizado pelas plataformas digitais para, de alguma forma, exercer o poder diretivo sobre o trabalhador, né? Plataformas digitais, eu vou trazer o conceito daqui a pouco, já adianto aí só para provocar reflexão, mas vai ter um slide próprio disso. E o último é um termo muito conhecido, que é o da uberização, que aliás nós já temos hoje livros e artigos que falam sobre isso. Uberização então se refere a um novo modelo de trabalho, onde eu tenho um trabalhador que presta um serviço pontual, de acordo com a demanda do aplicativo, e em troca disso recebe uma contraprestação pecuniária, sem que haja reconhecimento de vínculo empregatício. Então, por alguns, a uberização tem sido enxergada como uma espécie de fraude, né? Então, tem se discutido os modelos as empresas que adotam esse modelo de emprego. Tem um assunto interessante que a Pedro falou dos recursos, né? A gente tem que entender quem está lutando contra o quê, para entender qual é a discussão. A gente pensa, vamos lá. O Uber fez uma pesquisa por satélite e descobriu que os veículos nos Estados Unidos passavam 90% do tempo parados. O que isso quer dizer? Se você tivesse só 10% dos veículos, você atenderia a necessidade de todas as pessoas, se eles funcionassem o tempo todo. Então, o conflito é, a Uber possibilita que a gente consuma menos e produza menos. Tá bom. Isso interessa para nós enquanto seres humanos. E para o capitalismo interessa? Não. Interessa para a GM, para a Ford, para a Volkswagen, para as petrolíferas. Interessa? Não. Então você tem o mundo inteiro lutando de forma velada contra essas possibilidades que diminuem o nível de consumo dos seres humanos. E essa é uma discussão que não está em cima da mesa, a gente já é travado em outro nível, de porta fechada. Todo mundo quer vender mais, ninguém quer vender menos. Então, essa argumentação, essas retóricas, você tem que tomar muito cuidado, porque tem muita coisa aí no jogo. É o carro elétrico. Vocês têm ideia do número de fábricas de motores a combustão que existem no mundo, o tamanho delas, o custo que elas tiveram para serem desenvolvidas? O que vai se fazer com tudo isso? Tem uma cidade nos Estados Unidos que chama Flint, lá perto de Detroit, onde era a capital. Essa cidade virou uma cidade fantasma, por causa da queda da indústria automobilística. Então, assim, é interessante a discussão, mas tem que entender que, cara, tem um nível dessa discussão totalmente, assim, diferente de uma discussão técnica. E a uberização é uma necessidade do mundo com os padrões de consumo, ninguém tem dúvida. Agora, botar uma pecha negativa nisso é o que muitas das empresas estão tentando fazer, né? Isso é um interesse nisso. A estratégia para continuar com os padrões clássicos de consumo que não tinha dito anteriormente. E aí, o que isso tudo significa? Significa que a tecnologia veio para romper com os padrões anteriores, clássicos, tradicionais. Só que aí eu pergunto, somente a tecnologia mudou a forma como trabalham
é visto pela sociedade? E aí a resposta é não. Quando nós olhamos para trás, nós vemos que houve uma série de eventos que marcaram a história do trabalho e da sociedade. Então nós tivemos 3 revoluções industriais, né? A primeira lá em 1760, com o desenvolvimento da máquina a vapor. O padrão de trabalho mudou completamente, né? A sociedade saiu do meio rural e foi para o meio urbano. Nós tivemos aí o desenvolvimento da manufatura, e aí o desenvolvimento das grandes indústrias. Aí nós temos a segunda revolução industrial, com o desenvolvimento da eletricidade, e aí nós começamos a enxergar os modelos de produção, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, né? E aí vai se intensificando, né, toda a questão da manufatura e da indústria, e aí nós chegamos numa terceira revolução industrial. Essa que é marcada pela criação da internet, lá inicialmente nos Estados Unidos, era conhecida como ARPANET, né, pela parte ali militar do governo norte-americano, e também a criação do celular em 1973 pelo Martin Cooper. E vem uma mudança estrutural no padrão do trabalho, a ponto de nós falarmos que hoje talvez nós estejamos vivendo uma quarta revolução industrial, uma revolução industrial 4.0. Bom, muitos estudiosos defendem que o que nós estamos vivendo hoje é uma extensão da terceira revolução industrial, ou seja, uma extensão dos efeitos da tecnologia que foi desenvolvida ali no início do século XX. Mas o Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, defende que pelas intensas mudanças que nós estamos passando nesse momento, decorrentes do desenvolvimento da tecnologia, nós estamos vivendo uma revolução 4.0. E aí ele escreveu um livro com esse título. Né? E aí, lendo o terceiro capítulo desse livro, ele traz uma pesquisa da Oxford Martin School, que é a divisão de sociologia da Universidade de Oxford. E lá em 2013, eles falaram que nas próximas 2 décadas, 47% dos empregos nos Estados Unidos estariam ameaçados de extinção pelo desenvolvimento da tecnologia. E aí eles foram listando, eles fizeram um ranking com 702 profissões e foram listando aquelas que tinham maior probabilidade de se extinguir e aquelas que permaneceriam por mais tempo. Então, quais seriam aquelas profissões que permaneceriam por mais tempo? Profissões ligadas à área das ciências biológicas. Então, medicina, psicologia, medicina veterinária, dentre outras. E quais seriam aquelas profissões com maior risco de desaparecimento? Aquelas administrativas e até mesmo jurídicas. Né? Hoje nós temos softwares que desempenham o papel de advogados. Então, acaba sendo, de certa forma, um risco. Né? Um software que analisa um contrato e identifica vários erros em uma fração de segundos. Né? Enquanto que um time preparado de advogados demorou mais de 1 hora para localizar esses erros no contrato. Então, nós percebemos que todas essas questões também influenciam o mercado de trabalho e influenciam também a advocacia. Né? Então, é uma questão interessante de nós trazermos. E nesse contexto de Revolução 4.0, nós começamos a falar, então, nas plataformas digitais. E aí sim eu trago o conceito do Snirsek no seu livro Capitalismo de Plataforma. Ele fala que essas plataformas digitais são infraestruturas que conectam 2 ou mais grupos. Né? Então hoje, praticamente tudo que nós utilizamos são plataformas digitais. As redes sociais, o LinkedIn, os marketplaces e os aplicativos. Né? E aí eu vou trazer uma série de plataformas digitais aqui para vocês. Primeiro, eu achei interessante, o Gerson gentilmente fez essa adaptação aqui. Esse quadro estava na apostila da OIT, eles disponibilizaram para nós. E aí, o Gerson fez uma adaptação aqui para os nossos slides. Primeiro, nós temos que dizer que as plataformas digitais elas são divididas em 2. Né? Nós temos a Online Web-Based Platforms e as Location-Based Platforms. Qual que é a diferença entre as duas? Nesse primeiro grupo, o trabalhador consegue desempenhar as suas funções e cumprir com as suas tarefas de forma totalmente remota. Então, ou seja, ele desempenha da sua casa, da sua residência, pelo seu computador ou notebook, até mesmo pelo celular. Já nesse segundo grupo aqui,
o trabalhador precisa ir a um espaço físico, precisa ir a um determinado local para cumprir com as suas tarefas e receber a sua contraprestação, né? A gente só colocou aqui táxi e delivery, mas como bem lembrou a doutora Patrícia, nós temos uma prestação muito mais ampla de serviços, né? Que não se limita somente a esses dois grupos. Então hoje nós já temos serviços de babá, serviços domésticos, reparos também. Então uma série de serviços estão envolvidos aqui nessas plataformas, né? Essa é a plataforma que eu havia falado, dos crowd workers, a AMT, Amazon Mechanical Turk, que é aquela que a pessoa entra e cumpre a tarefa. Nós temos também plataformas ali, aquela contest-based, em que eu lanço uma demanda, então eu falo, eu preciso de um logo para a Advocacia Rui de Melo Miller. Aí vários designers entram ao mesmo tempo e começam a produzir um logo. E aí o logo que foi escolhido recebe a remuneração equivalente. Então aí já é uma outra proposta, seria a ideia de competição, né? Então nós temos esses dois tipos de plataformas digitais e aí começam as discussões, né? Existe vínculo empregatício entre a plataforma digital e o trabalhador parceiro? Eu coloquei entre aspas porque vai depender da perspectiva de cada um, né? Se ele é parceiro ou não, se ele é autônomo ou se ele é subordinado. Então coloquei entre aspas. Bom, nós vemos que os requisitos de trabalho muitas vezes são evidentes nesses casos. Então nós temos onerosidade, nós temos pessoalidade e nos casos que vão para a justiça nós temos habitualidade. Agora a grande questão reside na subordinação algorítmica, que aí eu trago novamente. A subordinação algorítmica é real? Em 2021, um reclamante entrou com um pedido na Justiça do Trabalho de que gostaria que fosse realizada uma perícia no sistema da Uber. E aí a questão chegou no TST e o ministro Douglas indeferiu o pedido por uma questão de segredo de empresa, também que poderia afetar a livre concorrência. Mas já foi feito esse pedido na justiça, um pedido de perícia técnica para compreender se de fato o aplicativo exerce o poder diretivo por meio desse algoritmo. E a última questão, o reconhecimento de vínculo empregatício inviabilizaria as operações dessas empresas no Brasil? Mês passado, o diretor da iFood já se posicionou dizendo que não seria viável um modelo seletista para os entregadores, né, por uma série de questões. Principalmente porque esse modelo de trabalho é um modelo totalmente disruptivo, em que nós temos a definição da taxa que o entregador vai receber no momento do aceite do serviço. Então, como definir um contrato seletista tradicional? Será que seria um momento de nós trazermos um contrato já existente, um contrato de trabalho intermitente? Também é difícil, porque intermitente já tem um valor definido, e na plataforma o valor seria definido na hora. Então, são questões que nós começamos a pensar. Para a iFood, para a Uber, o modelo ideal seria um meio termo entre um trabalhador autônomo e um trabalhador subordinado. Então, que nós tivéssemos uma proteção na seara previdenciária e também quanto à indenização em caso de acidentes, de furtos, enfim. E aí eu parto para as perspectivas internacionais. Essa parte é específica do curso que eu participei. Primeiro, o que a OIT fala sobre o tema? A OIT entende que essas plataformas, elas são sim uma forma de acesso ao trabalho por grupos muitas vezes minorizados. Então, jovens, deficientes, mulheres, imigrantes, conseguem ter uma boa fonte de renda por meio desses aplicativos e dessas plataformas digitais. Mas a OIT, como uma organização internacional de defesa dos trabalhadores, entende também que há uma série de desafios, principalmente quanto à proteção desses trabalhadores nas ruas. Então, nós podemos falar dos entregadores, eles passam por uma série de riscos, né, de acidentes, de doenças ocupacionais, do furto das suas motocicletas, dentre outros aspectos. E aí o que a Organização Internacional do Trabalho sugere? Que seja adotada a Recomendação 198 do ano de 2006. O que essa recomendação diz?
Caso haja dúvida acerca da existência ou não de vínculo empregatício, verificada a maior parte dos requisitos de trabalho presentes, presume-se existente o vínculo entre esse trabalhador autônomo e a plataforma digital. Então, é uma presunção legal. Se estiverem presentes todos os requisitos, se reconhece o vínculo. Apesar de ser do ano de 2006, em que nós nem falávamos muito sobre plataformas digitais, tem sido adotada em decisões recentes, por exemplo, do Uruguai, que eu vou trazer um pouquinho mais à frente. Então, é a presunção legal de vínculo empregatício. A União Europeia publicou uma proposta de diretiva em 2021, e aí foi bem no meio da pandemia. Então, essa proposta ela ficou um pouco apagada nesse momento. Mas qual que era a ideia? Oferecer maior proteção a esses trabalhadores. E, novamente, segue a ideia da OIT. Reconhecer o vínculo empregatício seria a solução, porque a União Europeia entende que a maioria das legislações trabalhistas dos países confere um nível maior de segurança. É regra. As legislações trabalhistas sempre vão ser mais benéficas aos trabalhadores. Então, eles entendem como uma saída viável o reconhecimento de vínculo empregatício, constatados aí a maioria dos requisitos, não todos, maioria. E a OCDE publicou um manual também de políticas públicas que auxiliassem na proteção desses trabalhadores. Então, ela deu algumas ideias. Primeiro, na classificação desses trabalhadores. Eles também acham interessante que eles sejam reconhecidos como trabalhadores subordinados para que eles tenham a sua devida proteção. Então, a OCDE publicou um manual. Todo esse material, aliás, está disponível, né, em Advogados. Daniel, não sou advogado, mas Advogados, Daniel, curso da OIT, todo o material que eu coletei do curso está lá salvo, então se vocês quiserem ter acesso às sentenças, decisões, ao manual que eu estou me referindo da OCDE, é só acessar por lá, tá bom? Então, foi a ideia deles é classificar esses trabalhadores como subordinados para um maior nível de proteção. Então, vocês percebem que a maioria das instituições seguem essa ideia. OIT, União Europeia e OCDE. A mesma ideia, reconhecimento de vínculo empregatício, garante uma maior proteção a esses trabalhadores. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre quais são as reais demandas desse grupo. Será que o que essas instituições defendem é aquilo que esses trabalhadores de fato querem? Então, é algo interessante também para nós pensarmos. E aí eu trago alguns precedentes internacionais. Não vou me aprofundar especificamente em cada um, né? Todas essas sentenças elas estão salvas nessa pasta que eu falei, então eu só vou resumidamente falar o que cada país decidiu. Na Austrália, havia um entregador de delivery, ele trabalhava para Deliveroo, que é uma empresa britânica. Em primeira instância, ele conseguiu que o vínculo empregatício fosse reconhecido. O que acontece? Quando esse processo subiu para a segunda instância, o tribunal entendeu que, por ele utilizar veículo próprio, ou seja, a própria moto para fazer as entregas, e por ele poder delegar a função dele a um terceiro, então esse aplicativo já é diferente. Não há pessoalidade aqui. Ele poderia, por exemplo, eu posso delegar a minha função para o Gabriel e ele faz uma entrega no meu lugar, por exemplo, hoje. Então, existia essa possibilidade. Então, o tribunal entendeu que não havia vínculo empregatício, né, porque a pessoalidade já estava praticamente rompida. Aí nós vamos para o caso da Espanha. A Glovo, que é uma empresa espanhola de entregas, né, ela acabou perdendo em segunda instância e foi reconhecido o vínculo empregatício com o trabalhador. Eles entendiam que a Glovo não era uma mera intermediária entre o trabalhador e o cliente final, que ela exercia poder de comando, de direção, de controle, e dessa forma foi reconhecido o vínculo empregatício. E essa foi, aliás, uma decisão que teve uma repercussão mundial, porque foi a Suprema Corte da Espanha que proferiu. Outro caso também que nós temos é o da Pensilvânia. Aí já era um serviço mais específico, era da Uber, mas era a Uber Black, né? Os
reclamantes ajuizaram uma ação requerendo o piso mínimo, né, e o piso mínimo, no caso, exigiria o reconhecimento de vínculo empregatício, mas a Corte Distrital entendeu que não estavam reunidos requisitos suficientes para o reconhecimento desse vínculo. E aí, esses reclamantes recorreram, mas até o momento não obtiveram êxito. Esse processo ficou parado. Isso foi em 2021. Eles recorreram em 2021 e até o momento não teve nenhuma resposta da Corte Superior Americana. E por último, nós temos então a decisão do Uruguai. Essa foi a única decisão que eu encontrei e que foi mencionada no curso que adotou a recomendação 198 da Organização Internacional do Trabalho. Então foi a única que utilizou aquela recomendação como parâmetro para embasar a sua decisão. E nesse caso foi reconhecido o vínculo empregatício, no caso era o motorista da Uber. Então esses são alguns precedentes internacionais que nós temos. E aí eu trago um modelo que eu achei muito interessante, que aliás vem um professor do Instituto do Trabalho da Coreia do Sul, KLI, do autônomo dependente. Esse seria um meio termo entre o trabalhador subordinado e o autônomo, né? A ideia é essa, autônomo dependente ou dependent self-employed. Existe um artigo na lei trabalhista sul-coreana, que é o 125, e ele define esse autônomo dependente como PSTE, Person Special Type of Employment. Então seria a pessoa em um regime especial de emprego. Então essa pessoa, ela se assemelha ao trabalhador subordinado, mas ela tem características de autônomo. E aí a legislação sul-coreana confere a ela uma proteção em caso de acidentes e doenças ocupacionais. Então ela tem esse manto protetivo nesses casos de acidentes de trabalho. E nós temos uma figura parecida também na legislação espanhola e na legislação italiana. Então existe a figura do parasubordinado, que seria um autônomo dependente também, e eles têm assegurados alguns direitos, principalmente em relação aos acidentes de trabalho. E agora eu trago, então, o panorama brasileiro. Hoje nós temos dois casos paradigmáticos no TST. Esse foi julgado pela 5ª turma, aquele pela 3ª turma. O primeiro indeferiu o pedido de vínculo empregatício sob a relatoria do ministro Breno Medeiros. Ele entendeu que não havia ali um controle da plataforma sobre esse trabalhador. Então, ele indeferiu o pedido de vínculo empregatício, até porque esse motorista tinha flexibilidade. Ou seja, ele poderia trabalhar hoje e poderia ficar uma semana sem trabalhar. Agora, quando nós falamos da questão das sanções por ficar sem trabalhar, aí já seria uma outra questão, né? Mas ele disse que ele tem flexibilidade para trabalhar no momento em que ele quiser. Já a 3ª turma, sob a relatoria do ministro Maurício Godinho, entendeu que existe vínculo empregatício e a fundamentação foi justamente o conceito da subordinação algorítmica, né? Agora nós estamos aguardando uma decisão da subseção 1 de dissídios individuais do TST. Muito provavelmente essa questão vá para o Tribunal Pleno. Os ministros já manifestaram essa vontade, eles falaram que essa questão ela tem que ser decidida de forma definitiva no Tribunal Pleno. Então, muito provavelmente nós vamos ver aí algum posicionamento da Justiça do Trabalho nos próximos meses. Daniel, deixa eu te perguntar, esse caso que é precedente favorável para o Uber, eles fizeram então a perícia técnica? Não chegaram a realizar a perícia técnica. O Maurício Godinho, ele assim, é um acadêmico, é um estudioso, e ele desenvolveu toda uma teoria em cima da subordinação algorítmica. Foi muito mais por uma questão social e filosófica do que propriamente técnica. Não houve provas técnicas, ele diz que é uma nova forma de controle, então ele fala que essa subordinação algorítmica seria uma nova forma das plataformas digitais controlarem o trabalho desses prestadores de serviço, né? Mas ele não se aprofundou em nenhum detalhe técnico, né? Lendo o acórdão dele, né? O voto foi sobre a relatoria dele,
ele se aprofundou muito mais por questões sociais e filosóficas. Ele disse que seria um novo instrumento do capitalismo, né, a subordinação algorítmica, mas sem embasamento técnico, né? Então, esse é o quadro. E aí eu deixo aqui algumas perspectivas, né? Na verdade, reflexões para o futuro. Nós teremos uma regulamentação sobre o tema no âmbito civil ou trabalhista? Essa é uma questão que nós começamos a pensar. O atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele falou que nos próximos 30 dias vai formar uma comissão com representantes dos trabalhadores e dos empregadores para verificar qual a melhor forma de regulamentar essa questão. Ele sugeriu que fosse elaborado uma legislação semelhante à da doméstica, então uma legislação própria para esses trabalhadores. Eu creio que talvez uma alternativa viável seria garantir a questão da previdência social, conforme também sugeriu o Dr. Lucasene. Eu acho que seria uma saída mais viável do que você criar uma lei propriamente trabalhista, porque é um modelo totalmente disruptivo e difícil de se adequar a um contrato de trabalho formal, né? Então o trabalhador pode trabalhar vários dias na semana, pode deixar de trabalhar um mês, então fica difícil definir um contrato de trabalho dessa forma. Nós temos a figura do intermitente, mas que não se aplica totalmente. E aí eu trago essa ideia, um maior diálogo entre os atores sociais. Todas as organizações internacionais trouxeram essa ideia. Nós temos que ter, sim, um diálogo maior entre os motoristas de aplicativo, entre os trabalhadores que atuam nessas plataformas digitais e os empregadores. Existe uma página muito interessante no Instagram, depois se vocês quiserem entrar, chama @tretanotrampo, e foi organizada justamente por empregadores de aplicativo. E o que eles falam? Nós não queremos carteira assinada, nós não queremos patrões, nós queremos um aumento nas taxas, uma taxa que seja justa, um valor que seja justo pelo trabalho que nós temos prestado. E aí eles organizam várias greves que eles falam, não é greve, é break, né? Eles chamam de break nos apps. Então é uma forma que eles encontraram de reivindicar os seus direitos, mas o modelo seletista não é uma das pautas deles. E depois se vocês quiserem acessar e verificar, então isso é muito interessante. Às vezes nós vemos a justiça tentando encaixar de uma forma e o trabalhador com uma outra intenção de repente ter essa maior flexibilidade desse trabalho. E por último eu coloco aqui entre parênteses, nós estaríamos falando de uma negociação coletiva? No momento não, né? Porque eles não são trabalhadores subordinados. Mas talvez no momento futuro, e conforme foi sugerido pela OCDE, temos uma espécie adaptada de negociação coletiva. Não seguiria os padrões tradicionais, porque quando nós falamos de negociação coletiva, nós estamos falando de sindicatos dialogando, nesse caso, eles não se organizam em sindicatos, eles se organizam em associações, mas é muito possível que nós tenhamos aí, em algum momento futuro, esse diálogo organizado de alguma forma. Aí eu deixo uma frase aqui do jurista Rui Barbosa: todo aprender, todo melhorar, todo viver é mudar, e aí nós estamos passando por todas essas mudanças no mercado de trabalho e talvez seja o momento de nós pensarmos um pouco fora da caixa, deixar de pensar um pouco de preto no branco e enxergar um modelo intermediário que atenda às demandas de ambos os lados, dos empregadores e também dos trabalhadores. Eu fico aberto aí a qualquer pergunta. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Olha aí, ó. Eu achei interessante a parte que você a doutora Patrícia, trouxeram esse conceito, a questão da perícia, como ela é uma discussão importante, porque existe um conceito, até uma obra, que é o Black Box Society, que não adianta a gente conseguir revelar o código-fonte se as pessoas não sabem interpretar. Porque existe uma discussão sobre as pessoas estão subordinadas aos algoritmos. Então dá o código-fonte, mas quem aqui nessa sala sabe interpretar um código-fonte de inteligência artificial? Eu não sei. Então se eu fosse um juiz e calar o código-fonte, a minha decisão vai ser no lixo, porque eu não sei interpretar aquilo. Então a questão que você traz da perícia para esses casos eu acho muito importante, porque
não adianta dizer que se existe ou não, se não é possível interpretar como aquilo funciona de verdade. E aí, hoje, a discussão sobre inteligência artificial está muito mais no campo social do que técnico, né? Porque, pelo menos assim, das partes que eu pesquiso sobre o assunto, né, e a gente conversa muito sobre isso, é de que hoje o que importa para a inteligência artificial é como ela é ética, e não sobre como ela funciona no conceito técnico, né, tecnológico, mas sim sobre comitês éticos da inteligência artificial. Porque aí entra num outro conceito, porque, né, que o Daniel falou, se você não trabalha em uma determinada época, daqui a pouco o seu score do aplicativo cai, você vai trabalhar numa região que é perigosa, você vai pegar horários piores, né? Então tem tudo isso de como o aplicativo funciona e se realmente ele vai te subordinar a alguma coisa ou não. Então eu achei muito interessante essa questão que você trouxe e da recomendação também da organização do trabalho, porque eu acho que ela caminha nesse sentido, né? Ela acaba mais sendo tipo um soft law, talvez, né? Do que uma norma. Então, sobre como as pessoas vão interpretar. Eu achei muito bom essa apresentação. Exato, Brena. Esse ponto é muito interessante, né? A recomendação 198 não é uma convenção. Então, ela não tem esse peso de vincular os países adeptos. Mas ela serve como uma diretriz. Então, ela já traz um conceito de 2006, e nós nem falávamos de plataformas digitais, né? E bem avaliados. Então, um controle exercido pela plataforma que já remete e canaliza para determinados motoristas, parceiros, classificados com a nota máxima, as melhores corridas. Eu acho que caberia no conceito de controle algorítmico, se você concorda com isso. É isso? Existe já um padrão que é desenhado que, sem dúvida alguma, vai direcionar. Daniel, foi excelente a tua apresentação, cara, parabéns. Eu já vi alguns lugares que também cita a questão do que o motorista parece só pode trabalhar 12 horas, né? Passada 12 horas também seria uma forma desse controle algoritmo, né? Na verdade, a Uber ela acabou adotando essa estratégia, a Uber e outras plataformas, de limitar o tempo de trabalho, justamente para evitar acidentes. Sim, por questão de segurança. Mas eu penso assim, limitar não é a solução, porque aí eu desligo o Uber e abro o 99 e continuo trabalhando. Então não tem muito sentido. Então talvez se nós tivéssemos um diálogo entre essas plataformas, aí limitasse. Nossa, ele correu 12 horas, mas não vai poder trabalhar agora no 99. Talvez a gente chegue a um ponto onde exista essa comunicação entre plataformas. E aí realmente elas regulem a... É que alguns, eu li algumas coisas falando, acho que CTs e tal, utilizando essa limitação como um exemplo de controle de jornada. Não é tão... Eu entendo o lado da Uber, eu acredito que tem que ter um controle assim, até porque, dirigir mais de 12 horas aí é humanamente impossível, né, cara? Mas acho que tem muita água para rolar embaixo da ponte ainda. Eu não tenho uma pessoal, uma convicção pessoal do que é o certo, se corresponde ao vínculo, se não é, complicado. Ainda falta muito sobre o início dos debates, né? Sim. Então isso aqui que eu trouxe é o compilado de tudo que a gente tem hoje. Então ainda falta muita coisa. Primeiramente, queria agradecer pela apresentação e pela paciência comigo, né, nesse meu percurso. Uma coisa também que eu acho interessante dessa questão da subordinação algorítmica é entre aplicativos, né? Um exemplo que a gente tem muito na cara, assim, é da questão do YouTube e do TikTok. Então, youtubers que trabalham na plataforma faziam vídeos de 10, 20, 30 minutos. E aí o algoritmo do TikTok começou a trazer um novo modelo de trabalho e essas pessoas tiveram um prejuízo quanto a isso. Então é interessante ver também essa relação entre os próprios aplicativos, entre a cultura. Então, às vezes, um modelo de trabalho que a gente exerce aqui no Brasil não vai funcionar nos Estados Unidos porque não cabe de acordo com a sociedade. E é até interessante como algumas coisas não funcionam. Então a gente tem, por exemplo, o Spotify. O Spotify, querendo ou não, acaba sendo uma plataforma de trabalho para o músico. E aí eles têm, todo final do ano, a retrospectiva. Todo mundo adora postar retrospectiva, ouvir 60% de Henrique Juliano e todas aquelas coisas, né? Mas aí utilizaram isso para o iFood. E isso foi
horrível. Por quê? Você olha o ano inteiro, cara, eu pedi R$600 de hambúrguer. Então, não vale. Então isso é interessante também, a gente pensar nessa questão entre aplicativos, como o próprio algoritmo, às vezes, do 99, vai acabar com o modelo do Uber, ou vai influenciar o Uber. Essa questão de 12 horas de limite do Uber influencia os trabalhadores a recorrerem a outros tipos de aplicativos. Até o próprio 99 foi uma resposta do Uber, né? Foi. Que foi uma questão de taxa, né? A porcentagem de taxa que você pagava para Uber não era favorável para os motoristas. Então, vou utilizar o 99 porque eu recebo mais. Então, são pontos assim mais interessantes. Eu estou puxando para essa parte do algoritmo porque eu queria uma resposta sua de uma pergunta um pouco complicada. A questão da inteligência artificial que foi colocada. Você acha que isso vai complicar cada vez mais o modelo de trabalho do advogado? Será que o ChatGPT vai de alguma forma complicar a nossa vida? Para quem não conhece, o ChatGPT é uma inteligência artificial que ela basicamente escreve para você. Então, eu quero escrever sobre uma receita de bolo. O ChatGPT, por conta própria, escreve para você, e de forma gratuita. Então, é uma inteligência artificial que acaba fazendo basicamente todo o seu trabalho. Eu gostaria de saber o que você acha sobre isso e toda essa situação. Sabe que esse ponto que você levantou é muito interessante, né, José? Existem escolas que estão banindo o uso do ChatGPT porque que as crianças fazem? Falam assim, fale sobre ecologia. Aí a criança digita lá, o que é ecologia? Aí sai o resumo, ela pega, copia, cola, entrega para o professor. Então acaba substituindo. O que eu digo, né? A inteligência artificial ela está se aperfeiçoando. Isso aí é inegável. Hoje, além dos processos de machine learning que nós temos, que é aquele processo onde eu vou inserindo as informações da inteligência artificial, hoje nós temos o deep learning. Então, a própria máquina virtual começa a aprender. Ela vai, como se fosse assim, realmente desenvolvendo conexões neurais entre si. Ela aprende ali as atividades que, por exemplo, um ser humano desempenha. Então, veja, nós temos duas perspectivas. Nós podemos enxergar a inteligência artificial como uma inimiga, como uma vilã, então que veio para destruir tudo que nós conhecemos, no estilo Exterminador do Futuro, né, que vai substituir, vai tomar postos de trabalho, ou nós podemos enxergar a inteligência artificial como um aliado, tentar trazer ela para a nossa atividade profissional, principalmente a advocacia. Então, como eu disse, hoje, para trabalhos mais repetitivos, então, ler um contrato, identificar um erro ortográfico, um artigo que foi colocado ali de maneira errada, talvez a inteligência artificial venha no futuro em substituição a essa nossa atividade. Mas no caso do tratamento de questões mais sensíveis dentro da advocacia, eu vejo que a inteligência artificial ainda não está pronta para lidar com essas questões. Então, questões delicadas, com processos complexos, eu vejo que a inteligência artificial ainda não está pronta e que é também enviesada. Porque nós sabemos que quem cria a inteligência artificial é um ser humano. Ele coloca dentro dessa inteligência artificial as preferências dele. Então essa inteligência artificial ela também está suscetível a falhas. Então o trabalho humano por um bom tempo vai ser, de certa forma, insubstituível. Então só nas tarefas mais repetitivas que a gente vai ter uma aplicação mais intensa da inteligência artificial.